Cara, com certeza você já deve ter ouvido falar da Apple. É aquela empresa total high technology que revolucionou o nosso mercado desde o início do século 21. Mas, para tudo isso, ela passou por muita coisa que fez dela o que ela é hoje. E claro, os seus grandes feitos certamente influenciam a sua vida hoje. Mas, Eric, eu não tenho iPhone, nem um produto da marca. Como que ela me influencia, Eric? Isso é mentira. Eu vou te explicar isso hoje. Meu nome é Eric, esse é o Simples ADM e seja bem-vindo ao meu canal. Pá! Now, Apple, fortunately, is one of the half a dozen best brands in the whole world. Cara, a Apple ela foi criada por um cara chamado Steve Paul Jobs. Esse menino ele era adotado e em seu novo lar ele criou um hobby que era de reformar carros usados e vender. E foi na oficina de seu pai que ele começou a despertar um grande interesse pela área de design e mecânica. Mecânica não, eletrônica. E aí um certo dia ele conhece o irmão mais velho de um colega do clube de natação dele, Stephen Wozniak. Essa amizade ela tinha algo em comum. Os dois eram fascinados pela eletrônica. Em 1972, com 17 anos, Jobs ele sai de casa por conta própria. Ele também entra numa faculdade e fica por 6 meses lá e depois ele sai também. Depois disso, ele começa a frequentar uma universidade como observador. Ele ficou lá por uns 18 meses e a universidade deu o direito dele a assistir algumas aulas aí. Mas esse cara, ele era rebelde, cara. Jobs era rebelde. Ele usava umas drogas bem pesadas mesmo. Ele andava pelo campus inteiro da universidade descalço e ele não tomava banho, cara. Mas beleza, nada contra. Quem nunca, né? 2 anos depois, ele consegue um emprego na Atari. Você já deve ter ouvido falar da Atari, né? E na Atari, ele fez, com a ajuda do Wozniak, uma versão do jogo Pong, que ficou sensacional. Foi lá que ele percebeu que ele odeia trabalhar em equipe. Ele odiava, cara, ele não suportava. Porém, tudo começou em um dia tranquilo, quando Jobs, ele passa na casa do Wozniak para entregar uma comissão pela ajuda dele, pela ajuda do Pong, e aí ele viu a revolução na sua frente. Wozniak ele tinha um hobby de fazer alguns produtos eletrônicos aí, que vinha da sua mente. E aí um dia ele mentalizou um teclado, uma tela e um computador, tudo junto, tudo em um só. E quando Jobs apertou a tecla do teclado e viu essa letra aparecendo na tela do computador, ele ficou totalmente embasbacado, cara. E Jobs ficou tão impressionado, ele queria que todas as outras pessoas soubessem disso. Ele viu esse produto e queria transformar o mundo com ele. E aí que começou a Apple Computers. Com esse produto eles faturaram cerca de 25 mil dólares. E aí foi o início de tudo. Eles criaram um projeto de começar o Apple II. E aí entrou um sócio para botar grana no negócio para ajudar tudo a funcionar. E esse sócio era um cara chamado Mike McCullough. E aí veio o Apple II, cara. Um aparelho totalmente integrado de ponta a ponta, com fonte de alimentação, com software, monitor e tudo isso em um só. E esse foi o computador mais vendido na época. E foi a explosão master da Apple. A ideia que Jobs tinha na sua mente era de sempre inovar, sempre trazer alguma coisa revolucionária, algo que fosse fantástico. E as coisas que eram medíocres mereciam ir pro lixo, pro brechó. E cara, não demorou muito e a empresa já estava enorme, cara, com as vendas desse Apple II, que foi uma fama, cara. E aí eles começaram o projeto Apple Lisa. E tudo isso com a intenção de atingir um público que compraria esse computador por um valor mais baixo, porém com a qualidade totalmente exuberante. E adivinha quem estava na frente desse projeto? Steve Paul Jobs. Então tu já sabe como que foi, né, mano? A criatividade estava tanta que foi o primeiro computador que seria usado a interface gráfica. E esse produto, cara, prometia ser tão bom que ele botou a galera na expectativa. Tava todo mundo esperando esse Apple
Lisa. Porém, havia um grande empecilho. Como a empresa ela estava grande, havia muitas equipes para trabalhar em diversos projetos. E o maior problema de todos é que Jobs não sabia trabalhar em equipe, mano. Ele era explosivo, ele era folgado e ele esculachava os concorrentes da empresa. Mesmo tendo respeito, todo mundo odiava esse cara porque ele era insuportável, mano. Ele era uma peste. E além disso, ele tinha uma grande exigência dos funcionários. Ele exigia muito, cara. Tudo isso para ter um produto perfeito. E querer ter um produto perfeito também não está tão errado assim, né? Mas então, os superiores da empresa decidiram tirar ele desse projeto. Porque mesmo ele sendo um gênio, todo mundo odiava ele. Ninguém suportava ele. E além do mais, toda essa rebeldia fazia um péssimo marketing para o carro-chefe que estava vindo à frente, que era o Apple Lisa. E aí o sócio Mike, com pena de Jobs, dá para ele fazer outro projeto. O N era um projeto de um funcionário da empresa que tinha a intenção de fazer um computador simples e com valor super acessível, valendo $1.000. E ser barato também era a intenção do Apple Lisa. Depois que Jobs entrou nesse projeto, o nome N mudou para Macintosh, mas Jobs ele não sabia lidar com a equipe. Então, ele tratava o grupinho do Lisa como os concorrentes dele. Ele queria fazer melhor que o Lisa e ele tornou isso algo totalmente disputável. E mais um problema, o projeto Lisa, quando saiu da mão do Jobs, a galera decidiu aumentar o preço do produto para $9.999. E aí o projeto do Lisa foi um fracasso, porque o projeto Lisa tinha um concorrente, cara. E esse concorrente era o Macintosh, cara. A Apple tinha um concorrente da Apple. E o Macintosh era tão bom quanto o Lisa, porém era muito barato. Por mais que esse projeto do Macintosh foi um sucesso, ele provou para a empresa o quão difícil era a personalidade de Jobs. E aí os chefões da empresa decidiram que ele não participaria de mais nenhum projeto. Mas se ele quisesse ficar com o título de presidente do conselho, ele poderia. Ele é tranquilo. Mas Jobs, ele ficou revoltado, não aceitou e caiu fora da empresa. Quando ele saiu de lá, Jobs ele criou uma empresa chamada Next. E foi nesse momento, nessa empresa, que separou Jobs de um moleque para um grande homem. Ele não tinha mais todos os luxos que a Apple tinha, de só falar e acontecer. Então, ele tinha que se virar no gerenciamento, ele tinha que se virar nos designs e ainda lidar com a galera que trabalhava para ele. Porém, na sua empresa, a parte de hardware foi um fracasso. E aí, ele fechou essa parte de hardware e começou a focar na parte de sistemas operacionais, que são os software. E aí, um tempo depois, ele afirmou o seguinte, abre aspas, ser demitido da Apple foi a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo. O peso de ser bem-sucedido foi substituído pela leveza de ser um iniciante novamente. E isso me libertou para entrar em um dos meus maiores períodos criativos da minha vida. Então, por mais que Jobs ele saiu da Apple, ele estava feliz porque foi aí que ele estava vendo o seu crescimento pessoal. Enquanto isso, a Apple ela estava indo de mal a pior, cara. As suas ações estavam cada vez valendo menos, apenas produtos de cópias de outras empresas e de qualidade baixa era feita. E quando o conselho viu que as chances de falência daqui a 4 meses era grande, eles chegaram na conclusão de que precisava de Steve Jobs. E além disso, a Apple estava precisando muito de um sistema operacional. E o que a empresa de Jobs fazia? A Next? É isso mesmo. Então bateu. A Apple em 1996 comprou a Next para usar o sistema operacional e além disso, eles trouxeram Jobs de volta como um consultor. Para a empresa não falir, eles tiveram que se salvar vendendo 40% das ações da Microsoft. E em 1998 é lançado o iMac, claro, com a ajuda de Jobs. E esse iMac foi um sucesso, cara. E foi ele que fez a empresa a Apple voltar ao seu sucesso como era antes. E tudo isso porque o iMac, ele tinha um design diferente. Ele não era bege que nem todos os outros computadores que eram feitos antes. Ele tinha o design, cara. Era lindo. E com todo esse sucesso,
eles compram de volta os 40% das ações da Microsoft e então ajudou a Microsoft a sair da beira da falência também. E depois disso veio as grandes explosões de lançamento da Apple. Veio iPod, o macOS X, mas a maior revolução que a Apple fez no mundo foi em 2010. 3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. iPhone 4 foi lançado em 2010 e ele tinha tudo, cara. Ele era um computador, um iPod, uma câmera, o iTunes e tudo isso era uma parada que cabia no seu bolso. E foi graças à Apple que foi criado um novo mercado de tecnologia de smartphones e computadores pessoais também. E no início de tudo isso, Jobs ele conversava com os amigos dele da sua intenção com a Apple. Ele queria que os produtos da Apple fossem uma extensão das pessoas, cara. Fosse como um companheiro. Hoje, graças a esse princípio que ele tinha antes, permitiu fazermos tudo o que fazemos hoje, cara. Nos comunicar, ler, comprar, assistir, ouvir, administrar e tudo isso a um pilar que foi construído por Steve Jobs. E claro, além da genialidade que ele tinha, cara, o que ele mais pensava na criação dos seus produtos era a empatia pelo cliente. Ele se colocava no lugar do cliente e aí fazia as exigências que o cliente faria. E era por isso que a cada lançamento que a Apple lançava era um sucesso. As pessoas pensavam, Caraca, eu nunca tinha pensado nisso antes, cara. Isso é perfeito. e um dos incríveis insights que eu tenho para mim, que eu acho que é incrível, que Jobs fala para nós, é o seguinte: é ser simples. Abre aspas. Este tem sido um dos meus mantras: foco e simplicidade. Simples pode ser mais difícil de fazer do que complexo. Você tem que trabalhar duro para clarear o pensamento a fim de torná-lo simples. Cara, se você gostou desse vídeo aqui e aprendeu alguma coisa com ele, ou já confirmou alguma coisa que você já sabia, então você já sabe, né, cara? Isso aí, faz aí, se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho para mais próximos vídeos. Meu nome é Eric, esse é o Simples ADM e seja bem-vindo ao meu canal.